Aí eu queria ir pra uma casa maior, voltando à história da casa daí. Boa. E eu ainda tava com meu nome, né, com restrição, com as dívidas, ainda não tinha pago, mas eu sabia que ia pagar. Eu parei de pensar só em dívida, porque... Eu ia te perguntar sobre isso. Se em algum momento tu pagou tudo ou tu foi Paguei. pagando? Não, eu pensava assim, bom, porque tem gente que fica tão preocupado com a dívida que trabalha só pra pagar aquela dívida e entra numa rodinha de hamster, sabe? Não sai nunca mais. Quer trabalhar só pra pagar dívida e vai fazendo mais dívida e aí vira aquela roda, né? Então eu falei, eu não vou pensar na dívida. Meio que eu olhei pro meu cérebro assim e falei assim, ó, dívidas, fica aqui, fecha a gaveta. Não é você que eu vou pensar agora. Eu vou ganhar, vou pôr dinheiro na gaveta primeiro. Vou ganhar, rentabilizar, criar outros negócios para ganhar mais dinheiro. Eu falo, meu, abundância, vem dinheiro de todos os lados que a gente não imagina. E vai ser só um detalhe essa dívida. Só que naquela época eu estava construindo esse raciocínio e co-criando, né, eu falo. E daí eu falei, bom, eu quero ir para uma casa maior. Aí eu fui para a reunião, achei uma casa na Rebouças, que hoje é até matriz da clínica. Aí eu cheguei lá, olhei a casa, falei, e a gente sabe quando é, né? E eu tava muito nessa de ouvir a minha intuição. Eu vivi uma fase que eu falava, eu acreditava em tudo que eu sentia. E deu muito certo. Daí eu senti que era aquela casa, e tudo falava para não fazer. Todo mundo foi contra, porque falou Rebouças, tem trânsito, ninguém quer passar lá. Mas todo mundo pensa nisso e se limita nisso. E qual é o próximo estágio? Eu falei, bom, já que tem muito trânsito aqui, eu quero essa casa, porque se passa muita gente, é uma ótima oportunidade de eu fazer uma fachada maravilhosa e chamar a atenção de todo mundo. Menina, foi assim que eu vi, sabia, a primeira vez? Eu juro por Deus, eu tenho a lembrança fotográfica Memória. de passar na Rebouças, olhar e falar assim, gente, mas que coisa diferente. Imagina quanta gente passa lá todo dia. Não é? Cara, todo mundo passa lá e é legal. Uma vez a gente colocou uma câmera de dentro, pegando a reação das pessoas. Elas passam, aí elas baixam o vidro, olha, o celular. Tipo, é muito boa, é muito legal Sim, é uma mídia, sensação. a casa é uma mídia. É uma mídia. E daí o proprietário não queria alugar pra mim, porque eu fui pra reunião de pijama rosa. Tipo, Com cheguei pijama atrasada. mágico. Exato, mas era um pijama mágico. Pô, eu era só uma menina comum. Quando eu vestia o pijama, eu ficava uma super poderosa, entendeu? É tipo, super poder real. Só que eu cheguei lá, ele falou, meu, ele ainda não entendia esse mood. E ele já é um senhor, o senhor Ricardo, e eu adoro. Ele falou assim, ele não quis alugar. Primeiro porque eu tava com restrição, nome todo sujo, e de pijama. Mas ok, passou, mas eu queria muito, eu fiquei insistindo a corretora. E é quando a gente não sabe que é impossível, a gente faz, né? Eu não sabia que tinha toda essa burocracia na minha cabeça. Eu queria ir porque eu ia dar conta. E eu insisti. Passou um mês, ela me ligou. Eu tava quase desistindo, na verdade. Daí ela falou, Natália, olha, Deus te ama, porque ele tava jantando com a família dele e falou na mesa que tinha uma menina que fazia sobrancelha que queria alugar a casa dele. E que ele não ia alugar, tal. E elas perguntaram, 2 meninas, né, de filhas, quem era? E ele me mostrou. E eu nem era grande, nada assim, tava começando. E a filha dele falou, pai, eu sigo ela é muito batalhadora. Você precisa alugar a casa pra ela. Que máximo. Daí ele alugou, só que ele pediu 6 meses de aluguel antecipado, claro, né? Aí lá foi a reserva de emergência. Exatamente. Não, mas eu tava juntando dinheiro porque eu reservava uma parte do que eu ganhava pra pagar a dívida. Então era uma parte e o resto eu reinvestia pra fazer crescer mais. Mas aí eu tinha juntado já o dinheiro, já tava ok pra pagar. Mas aí veio a casa, aí eu dei all-in de novo. Aí foi, só que depois eu paguei, tudo certo. Só que foi isso, e aí eu fiz a fachada linda para todo mundo olhar. E fui trabalhando muito na identidade visual da empresa, nos 5 sentidos. Então eu comecei a entender que quando a gente desperta o sentido, a gente cria uma memória. E que hoje é muito mais sobre criar memórias do que sobre vender coisas. E quando a gente se preocupa em criar a memória, a gente vende automaticamente, é uma consequência. E daí eu falei, bom, para criar essa memória eu vou despertar o visual, que é a visão primeiro. Aí a pessoa chega lá, ela já sente o cheirinho, a identidade olfativa. E todo mundo fala, porque aí eu também, né, coloco em tudo o cheirinho. Até no carro, quando vai embora, tem um cheirinho personalizado, que é a identidade olfativa. E só um parênteses que vocês não têm ideia do quão cheirosa é essa mulher aqui, né? Porque aqui, ó, todo mundo que tá aqui faz assim. A gente quer saber as estratégias, né, da mulher mais cheirosa do Brasil, com a casa mais cheirosa do Brasil, aqui pra contar pra todo mundo. Não, aí as pessoas entram lá, já marca o outro sentido. Aí tem a música
por cada dia da semana. Por exemplo, segunda-feira, após o final de semana, a gente tá mais melancólico. Então, a musiquinha é mais acústica. Mais ainda. Na sexta-feira, a gente já tá no mood sextou. Então, já é uma musiquinha mais agitada. E eu percebi que isso também interferia nos sentidos que eu ativava para gerar a memória. Porque eu queria gerar memória. E eu entendi que eu queria ser acumulada na memória boa do cliente. E não na ruim. Olha que legal. E aí eu falei, aí tem um gostinho, o paladar, né? Tem um cappuccino com Nutella, borda de Nutella. Gente, todo mundo fala todo desse mundo raio desse fala. cappuccino. Gente, a gente tem que ir E lá assim, tomar um pode ter em todo Vamos. lugar. Pode Vamos. ter, tem em todo lugar cappuccino com Nutella. Mas o de lá é diferente porque carrega essa energia, essa iniciativa, esse insight todo. Olha que E tem legal. todo o conjunto, né? O visual, a xícara de borboleta com florzinha e tal. Tudo tem ali o jeito da empresa. Sensorial, assim. E aí tem também a parte do toque. Então, todo mundo que vai lá, desde que vai fazer um design de sobrancelha até a nanopigmentação, que é o ticket mais alto, elas ganham uma massagem no terceiro olho, com óleo essencial de lavanda. Então, tem todo o místico também ali, que eu acho que conta muito. Que aí é o sexto Com certeza. sentido, né? A gente ativa ali, despertando os sentidos dela. E é muito legal.